Bom dia! Esse é o dia que o Senhor fez, e as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Renove a sua aliança com o Senhor nesse dia. Vamos orar ao Criador. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande e tão poderoso, se importa conosco que somos tão pequenos. Somos pequenos longe do Senhor. Mas quando nos encontramos com o Senhor, quando renovamos a nossa identidade, quando ativamos a nossa identidade de imagem e semelhança do Criador, recebemos uma força, a força de um leão, para sermos fortes e vencedores, para vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos, que nós venhamos a cada dia buscar o conhecimento do Senhor, dos Seus caminhos, que os Seus caminhos, ó Deus, que a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu oro, Deus, por todos que hão de ouvir essa live depois. Atrai o coração de cada um a Ti, e que cada um, Deus, que ouvir essa live, possa encontrar o seu propósito e viver plenamente o seu propósito, porque a nossa vida só faz sentido se encontrarmos o nosso propósito. E o nosso maior propósito, Deus, é Te adorar, é Te servir, é reinar nesse mundo, é reinarmos dentro de nós mesmos, é sermos pessoas melhores todos os dias, é sermos bênçãos para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso próximo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor nesse dia. Eu me aproximo do meu propósito e me afasto de tudo aquilo que não Te agrada. Em nome de Jesus. E vamos ler Provérbios 21. Se você quiser, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso não trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Eu amo Provérbios, porque Provérbios fala de sabedoria. Provérbios fala de princípios milenares que regem a raça humana há quase 6.000 anos. E aqui nós vemos que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. O reino de Deus é alegria, paz e justiça. E o Senhor, Ele se alegra muito mais quando nós somos justos, quando nós praticamos a justiça com o nosso próximo, do que quando nós lhe oferecemos sacrifício. E a tendência do ser humano é oferecer sacrifícios ao Criador. Quando que ele diz assim, se vocês soubessem que misericórdia quero e não sacrifício. A nossa tendência de oferecer sacrifícios ao Senhor é por causa das nossas crenças. As nossas crenças de não merecimento. Não achamos que merecemos o favor do Senhor. Por isso, queremos recompensar o seu favor com sacrifício. Mas a Bíblia também diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito?
A única paga que o Senhor requer de nós é que nós tomemos o cálice da salvação e invoquemos o seu nome. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele tem uma vida leve para nós, ele tem uma vida de paz, de alegria, de abundância. A questão é que por causa daquilo que nós aprendemos, muitas vezes aprendemos errado, nós levamos a nossa vida com Deus como uma vida pesada, como uma vida entediante. E com isso nós não manifestamos a sua glória e ao invés de atrair as pessoas ao Criador, nós afastamos as pessoas. E o mundo, ele geme por ver a manifestação dos filhos de Deus ao mundo. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas as de todo o apressado tão somente à pobreza. Os diligentes, aqueles que fazem o que precisa fazer na hora que precisa fazer, os seus pensamentos só tendem à abundância. Eles não temem a falta, não temem a pobreza, não temem a escassez, porque eles sabem que eles não comem o pão da preguiça e eles vão fazer o que precisa fazer na hora que precisa fazer. E a Bíblia garante provisão para os diligentes. Mas aqueles que são apressados, aqueles que não querem aprender, que querem tudo rápido, eles tendem à pobreza. Porque não comem do trabalho, do fruto da sua mão. Nós precisamos nos alegrar com o trabalho do fruto da nossa mão. Precisamos aprender a fazer. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que são a isso impelidos buscam a morte. Ajuntarmos tesouros com língua falsa, com língua mentirosa, enganando o próximo, denegrindo a nossa identidade, isso não é prosperidade. Isso é buscar a própria morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa ampla casa. A mulher rixosa é aquela que só reclama. Tudo ela reclama, nada tá bom para ela. Então aqui Salomão está falando que é melhor morar num canto, num retiro simples, do que morar numa casa com essa mulher, que reclama de tudo. Em uma casa ampla, em uma casa próspera. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considero justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Nós precisamos ouvir o clamor do pobre. A Bíblia diz assim que quem dá ao pobre empresta a Deus. E eu tenho dito, né, nessas manhãs que nós precisamos ver recompensa em tudo, porque somos seres motivacionais. O ser humano, ele é um ser motivacional. Deus, ele trabalha conosco com recompensa o tempo todo. E às vezes, quando nós vimos o pobre e nós não queremos ajudá-lo, precisamos pensar em uma recompensa. E a recompensa para nós ajudarmos o pobre é que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E quando você empresta a Deus, Deus ele não fica te devendo, ele vai te recompensar 1000 por 1. Então, o maior investimento é ajudar os pobres, é ajudar as pessoas que precisam. Precisamos ter um coração desprendido para ajudar o próximo. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo,
mas espanto para os que praticam a iniquidade. Praticar a justiça para o justo é uma alegria, é um hábito de vida. Não é difícil sermos pessoas justas. Mas para o ímpio, para aquele que está acostumado a fazer o mal, para ele praticar a justiça é um espanto. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então, aquele que ama os prazeres da vida, aquele que ama praticar as obras da carne, aí se você quiser, você pode estar lendo Gálatas 5, onde fala sobre as obras da carne. Aquele que ama o vinho, que ama o azeite, esse nunca vai enriquecer. Porque para enriquecermos, precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Precisamos aprender a não sermos esbanjadores. Precisamos aprender a poupar, precisamos aprender a investir. Há um caminho para a riqueza. O resgate do justo é o ímpio e do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Olha só, Salomão fala isso 2 vezes em um único capítulo. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. À cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Ontem nós falamos que a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que guarda a sua boca, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Porque muitas vezes a nossa alma ela se entristece por causa das palavras que nós lançamos. Porque há poder nas nossas palavras, elas nunca vão voltar vazias. Então, antes de proferir palavras, pense no que você vai estar lançando. Porque precisamos internalizar isso no poder das nossas palavras. Eu sempre vigio naquilo que eu falo. E sempre que alguém fala algo ao meu respeito, eu filtro antes de trazer para dentro do meu coração. Porque eu só posso internalizar coisas boas. Eu não posso internalizar coisas ruins. Eu não posso impedir que outra pessoa diga algo ruim a meu favor, mas eu posso impedir que essas palavras dela entrem para o meu coração. Isso é inteligência emocional. Precisamos trabalhar isso também. Mas, acima disso, precisamos vigiar o que sai da nossa boca. Porque a Bíblia diz assim que não pode de um manancial sair água doce e água amarga. É nós que decidimos se a nossa boca será um manancial de águas doces ou de águas amargas. E para minha boca ser um manancial de águas doces, eu preciso me aplicar às coisas boas. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Não tem como eu dizer que sou uma coisa e fazer outra. Não condiz. Precisamos ser natural. Quando nós somos natural, quando as nossas ações condiz com as nossas palavras, aí começamos a viver a vida abundante que o Criador tem para nós. Porque somos simples e natural. Não queremos manter uma aparência para o outro, não queremos manter a pose para o outro. Porque quão difícil, eu não sei essa experiência comigo mesma, mas eu imagino que uma pessoa que é uma coisa na presença de um, uma coisa na presença do outro, e ela não consegue ser natural, quão pesado deve ser uma vida assim. Eu estou no versículo 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. A Bíblia, ela fala o tempo todo do preguiçoso, daquele que não tem coragem de ir providenciar o sustento para si mesmo. Quando nós não temos coragem de providenciar o nosso sustento, nós somos pesado para o nosso próximo.
E quando cada um faz o que precisa fazer, a vida fica mais fácil quando cada um faz o seu papel. Cada um de nós temos um papel na sociedade, na nossa casa. Precisamos assumir o nosso papel. Todo dia, avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então, olha só, o desejo do preguiçoso, ele não é satisfeito, porque ele não tem coragem de ir buscar aquilo que ele deseja. Mas Cadê? Perdi aqui onde eu estava lendo. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então, o preguiçoso, ele deseja e nada tem, mas o justo, ele dá e nada retém. O justo, ele alcança tudo aquilo que ele deseja, porque ele é diligente, porque ele faz o que precisa fazer na hora que precisa fazer. Todo dia. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Contra o nosso Deus não há sabedoria, não há conselho, não há nada contra o nosso Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando nós estamos nele, quando nós nos achegamos a Ele, quando nós nos escondemos nele, não precisamos temer nada. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos viver com essa fé. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, é recompensador dos que o buscam. Eu estou trabalhando nesse ponto de mudarmos a nossa mentalidade para não querermos recompensa. Precisamos amar a recompensa. Porque o nosso Deus, Ele nos recompensa o tempo todo. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Recompensador é recompensar. E nós não somos ensinados a amar a recompensa. Porque quando amamos a recompensa, às vezes as pessoas nos chamam de interesseiros. Mas não é interesseiro. Quando eu sou interesseira, eu quero algo por aquilo que eu não fiz. Isso é ser interesseiro. É você querer algo que o outro conquistou e sem esforço nenhum você não fez e você quer o que o outro fez. Isso é ser interesseiro. E aí precisamos ter discernimento para lidar com isso. Mas amar a recompensa é: eu vou fazer o que precisa fazer, na hora que precisa fazer, para alcançar aquilo que eu quero. E a hora que eu alcançar aquilo que eu quero, eu vou amar a recompensa, eu vou receber a recompensa com toda a gratidão do meu coração, com toda a alegria do meu coração. Porque quando eu mudo a minha mentalidade, quando eu penso assim, eu não vou deixar nada no meio do caminho. Porque as pessoas começam e não terminam o que começam? Porque elas não entendem de recompensa, porque elas não amam a recompensa. Quando eu sei que eu serei recompensada por algo que eu comecei e vou terminar, eu vou fazer de tudo para terminar aquilo o mais rápido possível e da melhor forma possível, porque eu terei uma recompensa. Então eu já preciso estabelecer qual é a minha recompensa. Eu já preciso saber qual será a minha recompensa no final do meu trabalho, da obra das minhas mãos. Isso é planejar, isso é planejamento. Não faça nada que você não tenha recompensa. Seja intencional em tudo aquilo que você for fazer. É assim que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia fala de recompensa do início ao fim. O céu é a maior recompensa que Deus nos prometeu. Mas em tudo, Jesus nos prometeu uma recompensa. Jesus, ele falou assim: se você deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, você receberá 100 vezes mais nessa vida e com o futuro a vida eterna.
Jesus, ele não nos prometeu só a vida eterna. Ele nos prometeu também uma vida e 100 vezes mais, tudo aquilo que nós abandonarmos por ele nessa terra, nessa vida. Precisamos experimentar isso. E o que não nos deixa experimentar isso são as nossas crenças. As nossas crenças de não merecimento. Porque muitas das vezes crescemos ouvindo que não merecemos, que não podemos, que não isso, que não aquilo. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos ter intimidade com Ele, quando nós nos enchemos com o Espírito Santo, nós rompemos com a religiosidade. Porque muitas vezes o que nós temos é religiosidade e não intimidade com o Criador. E o que o Criador quer que nós tenhamos é intimidade com Ele e não religiosidade. Precisamos romper com a religiosidade e servir ao Criador em espírito e em verdade. Como que eu sirvo ao Criador em espírito e em verdade? Quando eu entrelaço corpo, alma e espírito. Quando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão interligados com o meu propósito. Eu estou servindo a Deus em espírito e em verdade. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Vamos ler Provérbios 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Acima do ouro e da prata devemos guardar o nosso nome. O nosso nome, a nossa honra é o bem mais precioso que temos. E para termos um bom nome, precisamos observar os princípios do Criador. E um dos princípios do Criador que Jesus disse é que da nossa boca deve sair somente sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Só que quando nós nos posicionamos diante da sociedade com sim, sim e não, não, a sociedade nos vê como pessoas até meio que grossas. Nossa, fulano é grosso porque tudo ela fala sim, tudo ela fala não. Eu só estou obedecendo aos princípios do meu Criador. Eu só estou guardando a minha honra. Eu só estou querendo viver de forma leve. Porque quão triste é uma pessoa que fala, talvez, não sei, vou pensar. Quando já tem a resposta para dar. Sejamos íntegros na nossa forma de viver. Amemos a nós mesmos. Só assim conseguiremos amar o nosso próximo. Quando nós temos dificuldade para dizer não, é porque nós não reconhecemos o nosso valor, é porque nós não nos amamos. O quanto que precisamos nos amar. Porque quando entendemos o nosso valor, nós sabemos pôr limite. O direito do outro só começa quando o meu termina. E vice-versa, o meu só começa quando o do outro termina. E as pessoas precisam entender isso. Entender de limites. E a Bíblia fala que Deus ele não nos prova além daquilo que suportamos. Nós só carregamos aquilo que nós suportamos. O outro só te trata do jeito que você deixa que o outro te trata. Porque eu vejo às vezes as pessoas morrendo, carregando todo mundo nas costas. Ai, que eu não tô aguentando, mas fulano me pediu para fazer isso, eu tive que fazer. Ah, porque eu não tô aguentando, fulano me pediu para fazer isso, eu tive que fazer. Quem disse que você tem que fazer? Porque você precisa ter discernimento para saber qual é o seu papel e qual é o papel do outro. Se o outro não quer cumprir o papel dele, você não é obrigado a cumprir o papel do outro. Se você puder ajudar, é uma coisa. Mas fazer pelo outro, em nenhum momento a Bíblia nos manda fazer pelo outro. A Bíblia nos manda ajudar. E precisamos ter discernimento na hora de ajudar. Ajudar é quando o outro realmente está precisando. Porque tem gente que é muito folgado. E aí a gente precisa saber quando a pessoa está sendo folgado com você. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia nos ensina a viver, gente. Precisamos ler a Bíblia, parar de viver pelo que o outro falou. Ah, mas o fulano falou que é assim.
Tá bom, e aonde que está escrito na Bíblia aquilo que o fulano falou? Eu sempre questionei. Quando alguém chega para mim e fala, Rose, é assim, assim, assim. Eu falei, aonde que está escrito na Bíblia? Ah, não, isso não está na Bíblia, não. Eu falei, então é regra, não é princípio. E eu não ando por regras, eu ando por princípios. Na nossa vida, nós colhemos tudo aquilo que plantamos, bom ou ruim. A vida é simples, nós é que complicamos. E às vezes complicamos tanto que chega uma hora que fica quase que impossível de levar. Mas aí temos um mestre maravilhoso que ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O nosso mestre, aquele que nos convida, aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou, ele quer que nós tenhamos uma vida mansa e uma vida simples. A questão é que nós não aprendemos dele, nós aprendemos com os outros. E muitas vezes os outros religiosos, que querem colocar fardo nos nossos ombros que nem mesmo eles carregam. E Cristo, ele nos chamou para a liberdade. É simples você saber se algo que você está fazendo é de Deus ou não. Se você é livre. Se você está sendo livre para tomar suas decisões, Deus está no negócio. É você que decide fazer. Mas se você estiver fazendo por obrigação, Deus não está no negócio. Porque fomos chamados para a liberdade. A era da escravidão passou. E é eu que me posiciono. O outro não se posiciona por mim. Porque nós vemos uma pessoa que não se posiciona, todo mundo vai em cima dela. Ah, pede fulano, fulano faz, fulano é boazinha. Eu não quero ser boazinha, eu quero ser sábia. Eu quero ser corajosa. Eu quero saber qual é o meu lugar, eu quero conquistar aquilo que o Criador tem para mim. Precisamos nos posicionar. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Eu amo esse versículo. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Se você é uma pessoa humilde e teme a Deus, a sua recompensa é riqueza, honra e vida. Não abra mão dessas promessas. Seja uma pessoa simples e tema ao Senhor. E se sinta merecedora de riquezas, de honra e de vida. É promessa do Criador. Precisamos apegar-nos às promessas do Criador. Gravar, implantar as promessas do Criador na nossa mente, no nosso cérebro. Criar drives, segundo a palavra de Deus, na nossa mente. Então, quando alguém vier falar contra prosperidade, abundância na sua vida, fala o versículo 4 de Provérbios 22 para a pessoa. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E isso daqui não está falando para o céu, está falando para aqui, para agora, para a terra. Enquanto eu tiver vida. Enquanto eu não mudar a minha mentalidade, é o que fala lá em Romanos 12:2, eu não experimento a boa, a agradável e a perfeita vontade do Criador para mim. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Aqueles que andam praticando mal, desejando mal, que não querem prosperar, devemos nos afastar deles.
A Bíblia fala assim que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. É nós que decidimos com quem nós convivemos. Precisamos definir quem é a pessoa que eu quero me tornar e me aproximar das pessoas que parecem com essas pessoas. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. O que ama a pureza do coração, aquele que é sincero, aquele que não é uma coisa aqui, outra coisa ali, aquele que não é fingido, é puro de coração. E tem graça nos seus lábios, que não fala mentira, que não fala falsidade, que dos seus lábios jorra o manancial de vida, ele se torna amigo dos reis. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Inclina o seu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o seu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se as guardares no seu coração, se as aplicares todos os seus lábios, para que a sua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubaram lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Então, olha só, não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Aqui está falando do que eu acabei de falar antes, que nós somos a média das 5 pessoas que andamos. A Bíblia diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, com quem eu decido andar é com quem eu vou me parecer. Então, eu preciso definir quem é a pessoa que eu quero me tornar e andar com essas pessoas, que são a pessoa que eu quero me tornar. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que te tiraria a tua cama de debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que te pôs diante. E põe uma faca à tua garganta, se és um homem glutão. Então, olha só, a Bíblia ensina até sobre etiqueta. Quando for colocado perante pessoas importantes, não chega ali na mesa e só come até se empanturrar. Presta atenção o que foi colocado diante de você, coma com moderação.
Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá a mão à tua própria sabedoria. Olha que maravilhoso. Não devemos nos cansar para enriquecer. A Bíblia fala assim que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz consigo dores. Quão maravilhoso é entendermos isso, que nós não precisamos nos cansar para nos enriquecer, porque o Senhor tem bênçãos para aqueles que o servem, para aqueles que fazem a vontade. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz consigo dores. Dá de mão a sua própria sabedoria. Acima de querer nos cansar para enriquecer, precisamos amar a sabedoria, buscar a sabedoria, acima do ouro e da prata. Porque aquele que adquire a sabedoria, riqueza e honra é uma recompensa. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Porque se você não for sábio, se você não tiver sabedoria e adquirir riquezas, você vai perder, porque você não vai saber administrar. A vida ela é feita de mordomia. Precisamos aprender a administrar tudo aquilo que vier à nossa mão. E eu só sei administrar se eu aprender a fazer. E eu só aprendo a fazer se eu buscar o conhecimento. E junto com o conhecimento vem a sabedoria. É isso que está dizendo aqui esses dois versículos. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a sua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele dirá, come e bebe, mas o teu coração não estará contigo. Esse versículo aqui, o início do versículo, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Assim como nós imaginamos na nossa alma, nós somos. Nós somos aquilo que nós pensamos que nós somos. Porque as nossas crenças geram os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos geram as nossas ações. E a Bíblia fala assim que nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é puro, tudo aquilo que nos traz esperança. O que você pensa a seu respeito? Porque assim como você pensa na sua alma, no seu coração, em você é. Se você pensa que você é uma pessoa bondosa, amorosa, misericordiosa, próspera, virtuosa, assim você será. Mas se você pensa que é uma pessoa pobre, preguiçosa, que não dá conta de fazer nada, que não aprende a fazer nada, que não é inteligente, é assim que você vai ser. E se você desse jeito que eu acabei de dizer, mude os seus pensamentos. Pode mudar os nossos pensamentos ao nosso respeito. Como? Buscando o conhecimento de Deus, nos fortalecendo na nossa identidade, que é ser imagem e semelhança do Criador. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, olha, aplica à disciplina o seu coração. Você precisa aplicar o seu coração à disciplina. O que é disciplina? É fazer o que precisa fazer na hora que precisa fazer, mesmo não querendo fazer. Isso é disciplina. E os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Então, precisamos ser disciplinados e buscarmos o conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o seu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio coração.
Filho meu, se o seu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração. Alegramos o coração de Deus quando nós somos sábios. E para adquirirmos a sabedoria, precisamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O Senhor se alegra quando os nossos lábios proferem coisas retas. Não tenha o seu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, e não será malograda a sua esperança, mais recompensa. Não devemos desejar o caminho dos pecadores, daqueles que não temem ao Senhor, mas devemos permanecer no temor do Senhor, na obediência da sua palavra, porque deveras há um fim bom para aqueles que assim procedem. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o seu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a seu pai que te gerou, e não desprezes a sua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. A verdade, a sabedoria e a prudência é algo que nós compramos. Como que nós compramos a sabedoria, a verdade e a prudência? Fazendo cursos, adquirindo livros, lendo. Porque, vamos supor, eu quero um assunto que me veio à mente agora, PNL. Eu estou falando verdade, é um exemplo verdadeiro meu. Eu estou querendo aprender sobre PNL. Se eu quero aprender sobre esse assunto, eu preciso comprar esse conhecimento de quem já percorreu um grande caminho, estudando, pesquisando e praticando a PNL. Então, o que eu faço? Eu procuro saber quem são os melhores escritores de PNL, vou lá e compro um livro de alguém que já é perito em PNL, adquiro essa sabedoria que ele compactou ali no livro e estudo. Isso eu estou o quê? Comprando conhecimento. E através desse conhecimento que eu vou comprar, que é a PNL, eu vou me conectar ao meu espírito, com o meu Criador, e vou pedir sabedoria para colocar em prática o conhecimento que eu comprei, que eu adquiri. E aí, quando o conhecimento se une à sabedoria, eu crio as minhas ações. O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu adquiri? Deu para entender o que está dizendo aqui, nesse versículo? Compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Outro exemplo. Eu dediquei a minha vida toda aprendendo sobre o conhecimento da Bíblia. Quando eu era adolescente, quando eu me converti, eu ficava o dia todo lendo a Bíblia. Eu amava, era como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, era eu ficar lendo a Bíblia na minha adolescência. E Deus ministrava o meu coração, e Deus foi transformando a minha identidade. E depois eu fiz o seminário, e depois eu fiz um curso de batalha espiritual, e eu paguei para fazer esses cursos. Eu estou o quê? Comprando o conhecimento, adquirindo a sabedoria acima do ouro e da prata. E por último, eu investi em cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, inteligência emocional, para que eu pudesse adquirir mais conhecimento, mais sabedoria. E aí, através desse conhecimento, eu pedi para Deus sabedoria, busquei me encher com o Espírito Santo para transbordar. Porque nós só conseguimos transbordar quando nós nos enchemos. E precisamos nos encher de tal forma que não cabe mais dentro de nós. E aí, quando nós começamos a transbordar na vida do outro, é que nós encontramos a plenitude da vida abundante que o Criador tem para nós. E aí você precisa buscar o conhecimento do que você quer fazer. O que eu quero fazer? O que eu amo
fazer? O que eu quero transbordar na vida do outro? Como que você transborda na vida do outro? Ensinando. Você só transborda na vida do outro quando você ensina. E aí é o que a Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não nascemos para estarmos isolados, nascemos para relacionar um com o outro. A Bíblia diz também, aquele que ganha almas é sábio. O que é ganhar almas? É instruir outras pessoas, é ser referência para outras pessoas. Isso é ganhar almas. E até pouco tempo eu achava que ganhar almas era falar de Jesus para o outro. Ah, você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala assim, mas o que é aceitar Jesus? É muito vago essa pergunta que nós falamos para o outro. Precisamos renovar nossa mente pelo conhecimento. Jesus não mandou a gente oferecer ele para o outro. Jesus mandou eu ir por todo mundo e pregar o evangelho. O evangelho não é falar você quer aceitar Jesus. O evangelho é dizer para o que está cansado, anima-te. O evangelho é dizer para o que está endividado, assim, olha, se você fizer um curso de finanças, a Bíblia te ensina a prosperar. Você pode prosperar se você aprender a Bíblia. Isso é boa notícia, dá boa notícia para a pessoa. O evangelho é chegar para uma pessoa enferma e falar, olha, você pode ser curado. Jesus te cura, Jesus te curar. E aí outra pessoa, Jesus curar aquela pessoa. Porque se aquela pessoa for curada e você falar para ela que você a curou porque você teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a sua vida, automaticamente aquela pessoa vai querer Jesus. Mas porque assim, é uma crença que a gente tem e que carrega muito tempo, de que tipo, eu não tenho o testemunho, eu não vivo aquilo que a Bíblia fala para eu viver, e eu chego pro outro e pergunto para ele se ele quer aceitar Jesus. Não faz sentido. O que eu preciso é ser luz aonde eu estiver, e através da minha luz o outro precisa chegar até mim e falar, Rose, o que você tem de diferente que eu quero também? E quando chego nesse nível, vai ser fácil ganhar almas. O que ganha almas é sábio. É ajudar pessoas. Eu não preciso falar para as pessoas se elas querem aceitar Jesus. O aceitar Jesus é uma consequência das atitudes dela, que aí elas vão chegar até ele. Isso é mudança de mentalidade, porque caminhamos nessa regra religiosa há muito tempo que não tem funcionado mais, porque hoje as pessoas pensam, tá, o que é aceitar Jesus? Porque uma pessoa inteligente, a primeira coisa que ela iria nos perguntar é isso, o que é aceitar Jesus? E aí, se é uma pessoa que está perguntando para o outro se ele quer aceitar Jesus, ela não vai saber responder. Com uma resposta convincente. Por isso precisamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. E amar Jesus acima de tudo, porque ele é tudo em nós. Mas a forma de eu falar dele para o outro não é com palavras, é com ações, é com atitudes. É isso que ele requer de nós. Ele quer que nós internalizemos a vida abundante que ele tem para nós. E a hora que as pessoas olhar para nós, elas desejam essa vida que nós temos. Porque muitas das vezes o que nós ouvimos é assim, é uma palavra que eu não gosto, eu nunca gostei dessa palavra, crente. Ser crente igual a fulano eu não quero ser. E tá certo de não querer ser e nem deve ser mesmo. Nem Jesus quer que seja igual àquela pessoa. A religiosidade nos afasta das pessoas. O cristianismo, Cristo em nós, nos faz ganhar almas. Isso é sabedoria. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se o seu pai e sua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o seu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos.
Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o seu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Aqui Provérbios está instruindo a não sermos beberrões, a fugir da embriaguez. Porque o que se embriaga, ele vai mexer com a mulher alheia, ele vai fazer o que não deve. Ele vai sentir que espancaram ele, de tanto que a cabeça vai doer, que o corpo vai doer, e vai falar: me espancaram e eu nem me lembro. E depois ele ainda vai voltar a beber novamente. A Bíblia chama esses de nécios, a Bíblia chama esses de tolos. Por isso precisamos amar a sabedoria. Por isso precisamos buscar o conhecimento de Deus acima do ouro e da prata. Por isso precisamos aprender com aquele que nos criou e ele tem o melhor para nós. Faça um excelente dia. Compartilhe essa live depois com outras pessoas, ela vai ficar salva. E você que ouvir depois a live, compartilhe, vamos fazer com que esse clube 617 cresça. Porque em 2021 leremos toda a Bíblia. E que nós não venhamos só ler, que nós venhamos praticar. O praticar é importante conhecer. Faça um excelente dia. Faça um exercício físico, corte açúcar da sua alimentação, tome muita água, cuide do seu corpo. Una corpo, alma e espírito, para que você venha cumprir o seu propósito aqui na Terra.